Aleluias. Quero comentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Por gentileza, aproveitando que você está em pé, abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25. Enquanto você está procurando, quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, porque está aqui ministrando a palavra, é cumprimento de promessa, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Quero agradecer minha gratidão também à vida do pastor dessa casa, ao pastor Adelson Calisto, correto, né, meu pastor? E a Ivonete, a pastora. Deus continue abençoando. Muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado em poder estar aqui, conhecendo mais um povo que vai morar no céu, glória a Deus. Eu sei que é um povo pentecostal, porque eu já conheci um pouquinho lá em Sorocaba, onde foi uma bênção a vigília e o nome de Deus foi glorificado. Está presente comigo também a minha esposa, minha baixinha, minha pequena, que sempre me acompanha. Sou grato pela vida dela, te amo, meu amor. Também faz presente o meu amigo Gabriel, cantor, que Deus continue abençoando nessa graça. Peço perdão por ter chegado um pouco atrasado. A gente pegou, no mínimo, aí 30 minutos de engarrafamento, ali perto mais ou menos do Castelo da Pamonha, e a gente ficou parado por bom tempo, mas Deus é bom, nós conseguimos chegar aqui, amém? Capítulo de número 25, para quem não me conhece, eu me chamo Mateus Gustavo, sou do Ministério da Belém, lá de Sorocaba. Hoje completei 26 anos para a glória de Deus, e já temos um tempo aí que nós estamos ministrando a palavra de Deus no ministério da palavra, amém? Capítulo de número 25, obrigado, meu pastor. Capítulo de número 25, versículo de número 8, vai dizer assim: e me façam um santuário, para que eu habite entre eles, conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim fareis. Vamos repetir o versículo de número 8. E me façam um santuário, para que eu habite entre. Pode se assentar pela bondade de Deus nessa noite, amém? Meus amados irmãos, rapidamente quero compartilhar algo de Deus para os nossos corações. O texto que nós lemos no livro de Êxodo vai mostrar, por intermédio de Moisés, Deus estabelecer alguns princípios para com o seu povo. Deus estabelece leis, mandamentos, Deus estabelece alguns preceitos para o povo se seguir. Quando chegamos no capítulo de número 25 e os versículos que nós lemos, Deus viu a necessidade de habitar entre o seu povo. Na verdade, quando nós paramos para compreender esse fator de Deus habitar entre o povo, nós percebemos que desde a criação, na verdade, Deus habitava com a sua criatura. Lembra em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando o homem alma vivente, pôs um jardim no Éden e colocou o homem para lá habitar. No capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Deus descia no jardim, ele descia, habitava naquele ambiente para se relacionar com a sua criatura. No versículo 8 do capítulo 3, dizia que se ouvia os passos de Deus naquele jardim, porque ele descia, ele habitava, ele se relacionava com a sua criatura. A grande verdade é que esse tipo de relacionamento, onde o próprio Deus descia, havia um requisito para o primeiro casal da história da humanidade. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus vai dar a seguinte ordem, dizendo: vocês estão livres para comer de todo fruto, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer, certamente morrerás. Deus aqui não deixou uma opção, aqui Deus deixou uma certeza: o dia que desobedecer, certamente morrerás. E sabemos que o primeiro casal da história da humanidade não foi capaz de obedecer este mandamento. Eles quebram o princípio ali do capítulo 2, versículo 17. E sabemos que Adão era a cabeça da humanidade. Adão era a cabeça do protótipo que seria toda a história, toda a humanidade, toda a raça dos seres humanos.
E quando Adão erra, ele traz consigo uma condenação, uma morte física, espiritual e uma morte eterna. Não bastando isso, ele passou isso para toda a humanidade, por ser cabeça de raça. Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 5, versículo 12: por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória ficaram. E não bastando essa condenação que eles trouxeram para a história da humanidade, agora eles perdem o privilégio de Deus descer em forma de habitação para se relacionar com a sua criatura. A grande verdade é que depois do pecado, Deus desceu, corrigiu e expulsou o homem do jardim, porque agora um homem não poderia ficar no mesmo ambiente em que Deus descia, em um estado pecaminoso. Quando nós olhamos o capítulo de número 3, parece o cenário mais triste da história da humanidade. Quando nós olhamos para o capítulo 3, onde é para ter alegria, onde é para ter um desfrutar com um relacionamento, onde o próprio Criador descia, agora é um cenário triste, porque além de trazer uma condenação de uma morte física, espiritual e uma morte eterna, agora o homem, o primeiro casal, perde o privilégio da habitação de Deus para se relacionar com a sua criatura. Mas a grande verdade é que aonde parece um cenário que não tem esperança, aonde parece um cenário que não tem mais solução para a história da humanidade, surge um fio de esperança, uma luz no fim do túnel, no capítulo 3, versículo 15, aonde o próprio Deus diz que da semente da mulher nasceria um, e esse esmagaria a cabeça da serpente. A primeira promessa messiânica citada na Bíblia foi o próprio Deus se encarregando de falar a respeito de Jesus. A grande verdade é, para quem trabalha na roça vai saber muito bem, quando nós olhamos uma serpente no campo, ela não tem o poder de ferir o nosso rosto, até porque a altura é muito grande, mas ela tem o poder de ferir o nosso calcanhar. E muito bem, as pessoas sabem muito bem que para acabar com uma serpente é só cortando a cabeça, é só pisando na cabeça, é só esmagando a cabeça dela. É aquele ditado: matou a cabeça da cobra, pisou na cabeça da cobra, pronto, matou a cobra. Então essa é mais ou menos a analogia que está aqui no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria, feriria a cabeça da serpente. A analogia é: o diabo, representado pela serpente, teve o poder de ferir o calcanhar da humanidade com o pecado, mas da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Quem é esse? É Jesus de Nazaré. Só que para Jesus vir, olha para cá, havia todo um mecanismo para Deus trabalhar para Jesus vir. Primeiro, Isaías capítulo 7, versículo 14 diz que viria de uma virgem. Essa virgem deveria ser de uma nação que o conhecesse a Deus, guardasse os seus mandamentos e agisse com justiça. Para isso Deus precisava de um homem que conhecesse a Deus, guardasse os seus mandamentos e agisse com justiça, para que desse homem surgisse uma família, dessa família surgisse uma nação, dessa nação a virgem que carregaria no seu ventre o maior tesouro que já passou por essa terra. Prova disso está em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Deus encontrou esse homem, e esse homem foi encontrado em Gênesis capítulo de número 12. Quando Deus encontra esse homem, por nome de Abrão, Deus olhou para Abrão e disse: Abrão, sai de sua terra, sai de sua parentela, sai da casa de seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Abraão ouviu de Deus o que Deus queria que ele fosse, e o que era? Um peregrino. Só que ouvir de Deus
o que Ele quer que nós sejamos. Também é ouvir de Deus o que nós precisamos renunciar para ser aquilo que Ele quer. Abraão ouviu: tu vais ser peregrino. Mas Abraão também teve que entender o que ele tinha que renunciar. Vai renunciar a terra, vai renunciar a parentela, vai renunciar a casa do pai. Aí sim tu vai se tornar aquilo que eu quero que você se torne. O problema de muita gente não conseguir viver o chamado é porque não quer abrir mão daquilo que precisa ser aberto. Mas nessa noite prega Jesus na minha boca. Para viver o chamado de Deus é necessário abrir mão da terra, abrir mão da parentela, abrir mão da casa do pai. Porque até então o pai de Abraão, Terá, lá no capítulo 11 versículo 31, saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas no meio do caminho parou em Harã e ali permaneceu. O pai começou, mas não terminou. No capítulo 12 Deus olhou para o filho e disse: sai, porque tu vai começar, tu vai prosseguir e tu vai terminar. Eu profetizo na tua vida, ainda que os teus antepassados começaram, mas pararam no meio do caminho, tu vai começar, tu vai prosseguir e tu vai terminar. Se o teu pai começou um negócio e parou no meio do caminho, tu vai começar, tu vai prosseguir, tu vai terminar. Se o teu antepassado começou uma faculdade e parou no meio do caminho, tu vai começar, tu vai prosseguir, tu vai terminar. Se alguém começou um ministério e desistiu no meio do caminho, tu vai começar, tu vai prosseguir e tu vai terminar. Abraão gerou Isaac. Isaac carregou a mesma promessa do pai. Isaac gerou Esaú e Jacó. Jacó, o escolhido, carregou a mesma promessa do pai. Jacó gerou os 12 filhos. Dos 12 filhos eu vou evidenciar José, que foi para dentro da terra do Egito. Ali se tornou governador, e ali ele vai trazer toda a sua família para a terra do Egito. Êxodo capítulo 1, o povo cresceu, multiplicou, e agora está sendo escravizado pelo povo. E a grande verdade é: por que é que o povo está sendo escravizado no Egito? Se Deus levou José com o princípio de levantar José como governador para poder saciar a fome mundial que estava tendo em um período, por que é que agora Deus vai permitir o povo ser escravizado? Que Deus é esse? Que leva para ajudar, mas ao mesmo tempo permite ser escravizado. A grande verdade, o que está acontecendo lá em Êxodo, do povo ser escravizado, é cumprimento da promessa que foi feita para Abraão no capítulo 15, versículo 13 ao 16 de Gênesis. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, a tua descendência será peregrina em terra estrangeira. Que terra estrangeira? Egito. Será escravizado por 400 anos, mas na 4ª geração eu vou trazer vocês de volta para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não se encheu até a mim. Tudo que Deus estava dizendo é: essa terra ainda não vai ser sua, porque o pecado do povo não se encheu, mas na hora que encher, aí o juízo vai chegar. Então o que está acontecendo lá em Êxodo é cumprimento de Gênesis capítulo de número 15. E sabemos muito bem, quando chega o período determinado por Deus, Deus levanta Moisés em condição de capitão para liderar o povo da saída do Egito para a terra prometida. E Moisés vai sair da terra do Egito, e no meio do caminho entrou dentro de um deserto. E chegamos no contexto de Êxodo. Lá no capítulo 19 de Êxodo, Deus olha e diz assim: já que vocês vão ser o meu povo, já que eu vou ser o Deus de vocês, eu vou estabelecer algumas leis, alguns mandamentos, alguns preceitos. Em outras palavras, Deus estava dizendo: já que vocês vão me seguir e eu vou ser o Deus de vocês, tem que entender que aqui não é a casa da mãe Joana. Tem mandamento para obedecer, tem lei para se seguir, tem preceito para andar na norma. Deus começa a estabelecer alguns preceitos, alguns mandamentos. E lá no capítulo 25, Deus viu a necessidade de habitar entre o povo, mas não da mesma maneira que havia sido lá no Éden, porque agora o homem está debaixo de uma condenação, de uma natureza caída, pecaminosa pelo pecado original que foi feito pelo primeiro casal. Então agora Deus decide construir um santuário para ele habitar nesse santuário. Aí ele vai olhar e diz: construa para mim um santuário, porque se você construir um santuário, eu vou descer e vou habitar no meio do povo. Esse santuário é conhecido como tabernáculo. E o que é o tabernáculo? Quando nós olhamos o contexto bíblico, nós tiramos em 3 áreas o significado do tabernáculo: a histórica, a espiritual e a tipológica. A histórica era que o tabernáculo era uma tenda construída por um povo peregrino, que peregrinava no
no deserto, construía e desconstruía toda vez que Deus direcionava o povo a construir ou a desmontar. O sentido espiritual é que a palavra tabernáculo significa ekenezeu, do grego, que significa morada, habitação. Era onde Deus descia com a sua glória, era onde Deus descia com a sua presença. E o sentido tipológico: primeiro, o tabernáculo representava o céu, aonde o Cristo Jesus, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, é o próprio sumo sacerdote desse tabernáculo. Segundo, o tabernáculo do começo ao fim apontava para a pessoa de Jesus Cristo e para a sua obra salvífica na cruz. Do começo ao fim, aponta para a pessoa de Jesus, aponta para a sua obra salvífica. O tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, santo e santo do santo. A começar pelo átrio. O átrio havia a porta de entrada, o altar de holocausto, a bacia de bronze. Esses utensílios todinho apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. A começar pela porta, que tinha uma cortina entrelaçada de 4 cores: púrpura, linho branco, vermelho e azul. As 4 cores apontavam para Jesus. Púrpura apontava que ele era rei, linho branco apontava que ele era perfeito, vermelho apontava que ele era salvador, e azul apontava que ele era o Filho de Deus. As 4 cores apontam para Jesus, da mesma maneira que os 4 autores do Evangelho descrevem a pessoa de Jesus Cristo. Púrpura diz que ele é rei. Mateus escreve para os judeus, dizendo que ele é o cumprimento das promessas messiânicas, que ele é rei dos judeus e ele é rei dos reis. Linho branco aponta que ele é perfeito. Marcos escreveu para os romanos que naquela época era um povo politeísta, que adoravam vários deuses. Esses deuses eram os deuses do panteão romano, conhecido dentro da mitologia grega romana, que tinham seus nomes de Zeus, Poseidon, Atenas, Ártemis, Apolo e entre outros deuses existentes no panteão romano. Só que cada deus operava em uma área. Um operava no céu, outro operava na terra, o outro operava no mar, o outro operava sobre os espíritos do maligno. Cada um operava em uma área. Mas assim como o linho branco descreve que Jesus é perfeito, Marcos mostrou para os romanos um Jesus que é perfeito, que opera no céu, opera na terra, opera no mar, opera sobre a natureza, opera em todas as áreas que nós conhecemos. É por isso que Marcos escreve 19 milagres no seu livro. 8 é provando no poder de Jesus sobre as enfermidades. 5 é provando no poder de Jesus sobre as naturezas. 4 era provando no poder de Jesus sobre os demônios. E os últimos 2, para completar 19 milagres, era provando o poder de Jesus sobre a vida e sobre a morte. Sobre a vida e sobre a morte. Vermelho vai dizer que ele é Salvador. E é Lucas quem mais escreve para os gregos e mais detalha para eles a crucificação, porque Lucas está trazendo para nós e para os gregos que ele é o nosso Salvador. Lucas capítulo 2 versículo 11 vai dizer: e nasceu na cidade de Davi Jesus, o nosso Salvador, o nosso Salvador. E azul vai dizer que ele é o Filho de Deus. E é João quem começa o seu livro dizendo: e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. As cores apontavam para ele, os autores apontavam para ele, que ele era rei, que ele era perfeito, que ele era Salvador, que ele era Filho de Deus. Será que você pode levantar as suas mãos nessa casa e manifestar: ele é rei, ele é perfeito, ele é Salvador, ele é o Filho de Deus. João capítulo de número 10 versículo de número 9, ele vai dizer: eu sou a porta, quem entrar será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a nossa porta. Quando nós passamos pela porta, damos de cara com o altar de holocausto, que era feito mais ou menos assim. Eu, pecador, carregava uma culpa.
Então eu levava o animalzinho para o sumo sacerdote, colocava a mão sobre a testa do animalzinho, por forma de expiação. A culpa que era minha era transmitida para o animalzinho, e era ele quem morria em meu lugar. Isso se chama substituição. A culpa que era minha, agora quem está pagando é alguém que não tinha culpa nenhuma. No altar nós entendemos que o sangue era precioso, tinha que ser derramado. Então nós entendemos que no altar todo pecador merece morte, mas no altar nós entendemos que o sangue de um inocente salva o pecador. O altar aponta para a obra da crucificação, porque eu e você tínhamos uma dívida a acertar, mas houve um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que foi entregue como ovelha muda para um matadouro. Foi ele quem na cruz do Calvário, com uma coroa de espinho furando a sua massa cefálica, espinho africanos que tinham aproximadamente entre 10 e 14 centímetros, com o seu rosto inchado, porque os soldados bateram com um pedaço de madeira em seu rosto, com a sua língua grudando no céu da boca por tamanha sede, com os seus pulsos amarrados, suas mãos pregadas, com os seus pés pregados na cruz do Calvário, com as suas costas toda dilaceradas por tamanha e tantas chicotadas que ele recebeu, com as suas costas dilaceradas, pegando nas farpas da madeira da cruz, com uma lança transpassada ao seu lado. Daquele jeito é ele quem vai puxar fôlego e vai gritar em João capítulo 19 versículo 30: está pago, está pago, tetelestai. É ele quem paga o preço em nosso lugar. Como é que ele vai pagar o preço em nosso lugar? Isaías 53 versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e levou sobre si, e nós o reputamos o aflito de Deus e oprimido, mas ele foi oprimido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. A cédula que nos condenava por conta do pecado original, a escrita de dívida que havia por conta da condenação que foi correndo através de Adão. Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2 versículo 14, e Paulo diz: e a cédula que era contrária a nós em suas ordenâncias, ele atirou do meio de nós, cravando na cruz do Calvário, cravando na cruz do Calvário. Paulo vai descrever o grito da vitória. Romanos capítulo 8 versículo 1, Paulo diz: aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há, ele já pagou o preço. No altar houve a substituição. E aí que na cruz houve a substituição, ele pagou o preço em nosso lugar. Mas na cruz houve a justificação e a submissão. Justificação porque ele ainda nos deu uma vida eterna. Submissão porque ele se submeteu à vontade do Pai, para que eu e você pudéssemos tornar-se filhos. É por isso que Paulo registrou Romanos capítulo 8 versículo 15: não recebemos um espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas recebemos um espírito qual podemos clamar: Abba Pai, Abba Pai. Quando nós passamos pelo altar, nós damos de cara com a bacia de bronze. E a bacia de bronze, ou a pia de lavatório, era onde o sumo sacerdote ia, lavava as mãos, lavava os pés, para poder oferecer sacrifício no altar.
ou entrar dentro da tenda onde a glória se manifestava. Naquela época o bronze era tido como espelho. O bronze polido refletia a imagem. O espelho que nós temos hoje não havia naquela época. E o sumo sacerdote era aquele que tinha o privilégio de poder entrar dentro do ambiente em que Deus se manifestava. Mas sabe o que acontecia? Toda vez que ele ia diante a pia, ele tinha que olhar a imagem que refletia dele. E mesmo ele tendo o privilégio de oferecer alguma coisa no altar, ou entrar dentro do lugar que Deus se manifestava, ele entendia: eu preciso me lavar. Porque o ato de se lavar era o ato da purificação. Eu nem vou ficar com mão e nem com pé, somente do ato de se lavar. A bacia de bronze era o único utensílio que não era coberto quando era desmontado e era levado para outro lugar. Porque o ato de se lavar e se purificar aponta para a palavra. E a palavra não pode ser coberta. A palavra tem que ser descoberta, aberta, lida, pregada, para que haja purificação no ambiente. É por isso que ambiente que não tem palavra não tem purificação. E aonde não tem purificação não tem cheiro suave subindo como incenso de adoração. E aonde não tem incenso subindo não tem glória descendo. Mas aonde há palavra ministrada, há purificação no ambiente. E aonde há purificação no ambiente, há uma adoração limpa com cheiro suave subindo. E aonde há uma adoração como cheiro suave subindo, a glória descendo. É por isso que o diabo luta tanto para tirar a palavra das nossas igrejas, as palavras da nossa tribuna. E nós estamos vivendo um tempo em que se prega tudo: teologia de prosperidade, teologia do liberalismo. Deus é amor, Deus ama você independente daquilo que você faça. Mostra na Bíblia. Deus te ama. Hoje se prega tudo, prega testemunho, prega rodopeio, prega tudo. Só não tem palavras em muito lugar. Mas a Bíblia sempre nos orienta a estar debaixo da palavra. Lá vai Salmos de número 1, versículo 1: bem-aventurado é o varão que anda segundo o conselho dos, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita noite e dia, noite e dia, noite e dia. Salmo de número 119, versículo 11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo de número 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ezequiel capítulo 37, ele vai profetizar para o vale de ossos secos, e lá no versículo 4, se não me foge a memória, ele vai dizer: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 adiante: o homem que permaneceu de pé com a sua casa de pé foi aquele que ouviu e praticou a palavra. A palavra. João 14, 23 vai dizer: se ouvires a minha palavra e guardares a minha palavra, eu e meu Pai faremos morada em ti. João capítulo 15, versículo 3: vós sois limpo pela palavra. João capítulo de número 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, e a verdade é a tua palavra. A tua palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26: a igreja só é purificada e santificada pelo lavar das águas, que é pela palavra. Efésios capítulo 6, versículo 17: a espada do Espírito é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12: a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e desejos do coração. É a palavra. Eu não
não sou concessionária para vir pregar carro para ninguém. Eu não sou corretor para vir pregar casa para ninguém. Eu não sou nem chaveiro para vir entregar chave para você. Eu sou ministro da palavra. Vim pregar uma palavra. É ela que liberta, é ela que salva, é ela que purifica, é ela que transforma. É a palavra. É a palavra. Estão querendo ser cheio por aí, esquecendo de colocar palavra. E aonde não tem palavra, não tem fogo. A palavra vai dizer, Jeremias 23, 29, a palavra é fogo consumidor. Se não tem palavra, não tem como você ser cheio. Se não tem palavra, não tem como você ser purificado. Perguntaram para Moody uma vez: Moody, como é que nós vamos ser cheios do poder verdadeiro de Deus? Moody olhou e disse: acenda uma fogueira no altar, no púlpito, porque até os galhos mais secos serão queimados. Eu já posso ver com os olhos da fé uma fogueira acesa aqui. E como é que você é aceso? Sabe como? Salmos de número 29, versículo 7. A palavra despede labaredas de fogo. Há uma chama no altar. A palavra está sendo pregada. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio pela palavra. Se você deixar a tua Bíblia aberta na tua casa, desculpa, vai empoeirar, não adianta nada. Mas se você abrir a palavra, comer da palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra, a tua casa vai ser transformada, o teu trabalho vai ser transformado, a tua vida vai ser transformado. É a palavra. É palavra de dia, é palavra de noite, é palavra na vitória, é palavra na derrota, é palavra na alegria, é palavra na tristeza, é palavra na angústia, mas também é na alegria, é palavra na guerra, mas também na abundância, é palavra na escassez, mas também aonde tem de muito, é palavra na seca, mas também na palavra na chuva. Prega Jesus na minha boca. Se você não colocar palavra na tua vida, nada vai mudar. Mas se houver palavra, a purificação. Quero ser obediente, meu tempo já foi, preciso encerrar. Quando nós passamos o altar, ou da pia, melhor dizendo, nós entramos dentro do lugar santo do santo, onde havia a mesa de pães asmos, o candelabro de 7 braços e o altar de incensário. Outro dia, permitindo Deus, eu venho só para ministrar essa parte. Eu vou direto para o final. O lugar santo do santo. E o lugar santo do santo havia a arca da... Um baú feito de madeira de acácia, revestida de ouro maciço por dentro e por fora. Dentro havia o pote de maná. Dentro havia as tábuas da lei, a vara de Arão. Havia uma tampa de ouro maciço chamado propiciatório, 2 querubins em cima. Era aqui que Deus se manifestava. Era aqui que a glória descia. Era aqui aonde Deus descia com poder. O que representa ou aponta a arca da aliança. Para isso precisamos entender os 2 tipos de material que a arca da aliança foi construída. A começar pela madeira de acácia, que não era lá as melhores madeiras daquela época. Madeira suja, cascuda, bruta, torta, difícil de trabalhar. Se fosse Deus, para fazer algo que seria a simbologia máxima de Deus no Antigo Testamento, se fosse Deus, mas nunca escolheria a madeira de acácia. Eu pegaria algo muito melhor.
Eu não quero madeira não, já faz direto de ouro, reveste de diamante. Eu, Mateus Gustavo. Só que Deus escolheu a madeira de acácia. Não era a melhor, bruta, suja, cascuda, difícil de lidar. E tem o ouro. O ouro, por diversas vezes na Bíblia, é refletido como a manifestação da glória. Simbolizava a presença, tipificava a glória de Deus. Se o ouro representa e tipifica a glória, se o ouro representa e tipifica a presença, quem é que essa madeira torta, bruta, suja, cascuda, difícil de trabalhar representa? Se ninguém nunca te falou, prazer madeira de acácia para outro madeira de acácia. Porque se tu tá achando que tu é o bombonzinho de Jeová, só Deus e o pastor sabe o trabalho que você dá para ele. Mas foi você, madeira de acácia, torto, bruto, sujo, difícil de lidar, que Deus olhou e disse: eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim. Eu sei que eu tô pregando pra gente nessa casa, que se olhasse o passado não era pra estar aqui. É gente que era pra estar perdido na droga, gente que era pra estar perdido no tráfico, gente que era pra estar no caixão ou na cadeia, gente que era pra estar na bebida, gente que era pra ser um Zé Ninguém, era torto, era bruto, era cascudo. E até tem aquele ditado: madeira que nasce torto não se endireita. Que mentira! Depois que encontra Jesus, é endireitado, é limpo, é lavado, é colocado no lugar. Só quem foi alcançado pela graça, levanta a mão e adora. Ó, que eu preciso terminar na mesma pegada. Chega mal a sébia. Um dia eu e você estávamos plantados na floresta desse mundo que nem a madeira de acácia. Olha o trabalho da madeira de acácia. Estava plantado, tinha que cortar a madeira de acácia. A madeira de acácia caía. Pegava a madeira de acácia, limpava, tratava a madeira de acácia todinha. Depois revestia a madeira de acácia. E a madeira de acácia se tornou aonde a glória de Deus descia e habitava. Um dia eu e você estávamos plantados na floresta desse mundo. Veio Deus pela sua espada, que em Efésios 6,17 é a palavra, nos cortou pelo meio. Assim como uma árvore cai, eu e você caímos. Caímos no que? Marcos capítulo 1 versículo 15. Caímos no arrependimento do evangelho. E depois, assim como a madeira foi levada para ser tratada, nós somos levados para ser tratado. Que tratamento é esse, Mateus? O tratamento do Espírito Santo. João capítulo 16 versículo 8. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E depois que a madeira foi tratada, ela se tornou aonde a glória descia. E assim, depois que nós somos tratados, nos tornamos aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16, capítulo 6 versículo 19. Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o santuário, a morada, a habitação, aonde a glória desce, aonde a glória repousa. Você é a morada dele, você é santuário dele. Há uma presença que habita em você. E se você carrega essa presença, eu te convido para manifestar nessa casa. Se você carrega essa presença, eu já teria saltado dessa cadeira. Se você carrega essa presença, eu convido só aqueles que são morada a levantar dessa cadeira e a glorificar. Essa glória o mundo não entende. Essa glória eles não sabem, porque só quem é templo que sabe, só quem é santuário. Deus está pegando você agora
Tinha madeira de acácia todo torto nessa casa, mas prega Jesus. Olha o meu espírito revestindo, olha o meu espírito tratando, olha o meu espírito alinhando. Xelácia Plemante Calacébia Manchocolácia. Olha pra cá. Paulo diz que nós somos templo, e agora eu encerrei. Lá em Efésios capítulo de número... Efésios não, 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo número 23. Vai dizer que nós somos divididos em espírito, alma e corpo. Isso chama tricotomia. Do grego é soma, psique e pneuma. Soma é o corpo, psique é a alma, a mente. Pneuma é o espírito. Corpo, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou Deus o homem do pó da terra. Espírito, tanto em Gênesis, mas também em Zacarias capítulo 12, versículo 1. É Deus quem forma o espírito dentro do homem. A grande verdade, alma. Soprou Deus o fôlego de vida, tornando o homem alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Somos compostos de corpo, alma e espírito. Assim como o templo havia 3 partes, nós também somos divididos em 3 partes. O corpo simboliza o átrio, a alma simboliza o lugar santo, o espírito simboliza o lugar santo do santo. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: em algum momento na Bíblia tu viu Deus se manifestar no átrio? Em algum momento na Bíblia tu viu Deus se manifestar no lugar santo? Não, o lugar que ele se manifestava era no santo do santo. Deus não vai se manifestar no teu corpo, na tua carne, melhor dizendo. Deus não vai se manifestar através da tua alma. Aonde ele manifesta é através do Espírito. Vamos entender para você poder glorificar? Claro, vamos entender. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 7. O corpo é terra, o corpo é pó que volta para a terra, e o espírito volta para Deus que o deu. Romanos capítulo 8, versículo 16. O espírito dele testifica, se conecta com o meu espírito. Então nós temos um espírito para se conectar com o Espírito de Deus. Mas não tem como você adorar sem você se utilizar por inteiro, porque através de um toque do Espírito de Deus no nosso espírito, a nossa alma vai se manifestar de alguma forma, e o nosso corpo vai reagir da forma que a alma está sentida. É por isso que tem gente que pula, é por isso que tem gente que chora, é por isso que tem gente que rodopeia. É só a carne manifestando aquilo que a alma sentiu através de um toque do Espírito. Só que o problema é que tem muita gente querendo sentir ele pela carne. Quer sentir ele pela carne? É quando a pessoa está esperando um arrepio para adorar, que arrepio vai debaixo do ventilador, que tu vai ser arrepiado por completo. Tem gente que está esperando sentir na alma para adorar. Se tu está esperando sentir na alma para adorar, desculpa, tu não vai sentir nada. Mas tem gente que já entende que para adorar não precisa ter arrepio, que para adorar não precisa sentir na alma, que para adorar é o toque dele com o nosso espírito, é a sincronização. Eu convido os espirituais dessa casa que já estão conectados em espírito. Eu convido os espirituais dessa casa que já entenderam como anda o andamento da glória de Deus. Foi ele quem disse em João capítulo de número 4, ele vai dizer: o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que não adoram não na carne, não na alma, mas que adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Cadê você espiritual para vir comigo no glória? Cadê você espiritual para vir comigo no aleluia? Eu te convido por um minuto, sem parar, não cessa assim não. Por um minuto, só adoração. Vem no glória, vem no aleluia, vem na língua estranha, sem parar, por um minuto, vem no glória. Labácia, tarabadaia, repatacaiaço, ribatiacaia, repataia, rototoquicamácia, rapatá, racachocotuiácia, elabataco, rácia, pleca, roca,
Limácia, Tiwa, Lama, Luria, Caia, Racataia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. O problema é que tem gente que perdeu de viver um relacionamento em espírito e agora está vivendo através do átrio, através do corpo, das vontades carnais. Tem gente que parou de viver no lugar santo do santo e foi viver, sabe aonde? No santo, através do emocionalismo da alma, que vive com a alma barulhenta e gritando dentro de você, por conta de traumas do passado que anula o teu presente e não dá sentido para o teu futuro. Mas nessa noite Deus te convida para retornar ao lugar santo do santo, a voltar a ter uma vida com Ele em espírito, a voltar a se conectar em espírito. Eu convido você a fechar os teus olhos nessa casa. Eu convido a você agora a começar a falar com Ele. Como eu sei que eu não estou sendo alguém que está vivendo no santo do santo? Quem é você dentro da tua casa? Quem é você lá dentro do trabalho? Será que você é mais um mentiroso que mente dentro do trabalho no checklist? Quem é você na rua ou na academia? Quem é você quando está sozinho na tua casa? É só você fazer uma autorreflexão. Será que eu estou vivendo através do Espírito ou com as vontades carnais? Eu convido a você se alinhar com Ele agora, porque o Espírito vai trazer gente de volta para o lugar santo do santo. Tem gente que vai voltar a ter uma comunhão em espírito. Bem sei que tudo pode. A hora é agora. Os teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. A hora é agora. Dos teus planos. Chega de viver pelo átrio. Chega de ser dominado pela vontade da carne. Chega de ser o crente ioiô. Uma vez está na mão de Deus e depois está longe da mão de Deus. Não se frustrará. Retorna. Não. Volta para o lugar santo do santo. Volta a ter uma vida em espírito com Ele. Lembra onde caíste. Volta ao teu primeiro amor. Volta, diz o Senhor. Maia, sela, vaia. Levante o do camanara, sebia, mamalaia, socorra. Ninguém impedirá. Deus marcou esse encontro com você para te trazer de volta a um relacionamento em espírito. Vai ser diferente. Bem sei eu que tudo podes. Tem gente que está sendo renovado porque está voltando para o lugar santo do santo. Tem gente que está sendo renovada porque está voltando para um lugar de comunhão onde não era para ter saído. Está nenhum dos seus planos. Se você é profeta, deixa Deus te usar aí embaixo, meu amigo. Deixa Deus te usar, minha irmã. Se sentir de abraçar, abraça. Se sentir de pegar na mão, pega. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, uma nuvem de glória. Receba o renovo da parte de Deus. Receba o renovo da parte de Deus. Mas se Deus tem um receba o renovo da parte de Deus. Impedirá.
passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu abre essa boca para adorar, adorador. Eu estou e se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo no teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui. É noite de voltar pro lugar que não era pra tu ter saído. Não era pra tu ter saído, não era pra tu ter saído. Sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Quem pode glorificar o nome de Deus? Tem o plano contigo, ninguém pedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, prepara a ceia. E outro igual não há. 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 Cadê ele? E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. Volta pro lugar e tudo que é mentira, e seja renovado. E deixa volta aí, Espírito, e seja renovado. Oh glória. Profetas da mentira irão se dobrar, nessa casa. irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e outro igual não há. Antes de passar o microfone, eu preciso fazer esse convite para você. Você que ouviu essa palavra e entendeu que Ele é aquele que se conecta conosco em espírito, mas você ouviu essa palavra e entendeu que você não está tendo uma comunhão com Ele em espírito, no lugar santo do santo. Eu te convido, a você que ouviu essa palavra e entendeu que longe do santo não dá para ficar, longe da comunhão com Ele não dá para ficar, longe do relacionamento com Ele não dá para ficar. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Você que ainda não aceitou Ele como Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje Ele te aceita nesta casa e Ele te convida para ter uma transformação de vida. Cadê você? Ou você que quer reconciliar, cadê você? Tem alguém nessa casa? Tem alguém nessa noite? Tem uma alma que está voltando aqui, oh glória. Se é para Jesus, pode ser melhor. Aumenta a intensidade desse glória, porque está havendo festa lá no céu, oh glória. Se tiver alguém mais, vem, porque Ele quer reconectar você de volta para o lugar santo dos santos. Se não tem alguém, fecha teus olhos. Xalaia. Estenda as suas mãos para cá, para nós orarmos por essa moça. Antes de nós orarmos, só para você guardar essa palavra no seu coração. Deus viu a necessidade de habitar, tabernacular com um povo peregrino no deserto, para que eles pudessem passar pelo deserto e entrar na Canaã,
na terra prometida. Deus viu a necessidade de tabernacular em nós, que segundo Pedro capítulo 2 versículo 11 diz que nós somos peregrinos nessa terra, para que nós possamos peregrinar nessa terra, a fim de alcançar a Canaã celestial. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que ele subiu e as nuvens o tampou. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 7, se não me foge da memória, ele virá sobre as nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17, nós encontraremos com ele nas nuvens. Fecha teus olhos, estende suas mãos para cá. Grandioso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, aqui está, meu Pai, a tua serva, que entendeu que longe do Santo dos Santos não dá para ficar. Longe, meu Pai, da comunhão da tua presença não dá para habitar. Pai, ela decidiu nessa noite dar um passo de fé e voltar para o primeiro amor, voltar para onde nunca devia ter saído, voltar para o lugar de comunhão, voltar a ter, meu Pai, um relacionamento em espírito. Pai, por isso que nessa noite eu te peço, reveste ela com o teu poder, reveste ela com o teu espírito, Senhor. Guarda ela, meu Pai, de todo dardo inflamado do inimigo, lançado no mundo espiritual contra ela, contra a família, contra a casa dela. Pai, Deus, venha restituir tudo aquilo que o inimigo tomou da tua filha, Deus. Pai, nessa noite nós perdimos e te agradecemos, porque a tua palavra foi ministrada nesse ambiente e entendemos que tu és o centro da nossa vida. Obrigado por tudo, Pai. E a igreja que crê, aplauda o nome dele. Aleluia.